Olá, amigos, muito obrigada por você que chegou até aqui. Talvez porque alguém tenha te enviado essa mensagem, porque você viu no link do meu Instagram, ou talvez porque apareceu aí no YouTube para você. Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter dado crédito àquilo que o Senhor compartilha comigo. Então, se você não está com a sua palavra em mãos, pausa o vídeo, vai buscar a sua palavra, porque é bem importante que a gente leia com os nossos próprios olhos aquilo que diz o Senhor. Amém? Porque a intenção sempre é que não fique somente nas minhas palavras, mas que você mesmo manuseie a sua palavra e tenha contato e intimidade com a verdade do Senhor. Amém? A mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela tá lá no Salmo 90, mais precisamente no versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa mensagem, esse versículo, ele me acompanha já há muito tempo. Eu ouvi uma palavra do pastor Fábio, quem é da cena vai conhecer, né? E já fazem alguns anos, e desde então, depois daquela mensagem, eu nunca mais consegui ver esse versículo da mesma maneira. E eu tenho feito dele há alguns anos já um norte para minha vida. De tempos em tempos eu me lembro desse versículo e trago ele como uma verdade para mim. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque não sei se você percebeu, mas o tempo tá passando, né? A gente costuma perceber no crescimento de uma criança, no nascimento de uma criança que até esses dias estava sendo gerada e hoje já está falando, caminhando, né? Se movendo. E aí a gente tende a reparar como o tempo passou, né? Ou então nesse final de ano, quando vai chegando já, né? Esse período de final de ano a gente vai percebendo e já vai começando a fazer aquela retrospectiva das coisas que nós fizemos e também daqui nós deixamos de fazer. Só que nós precisamos entender que essa retrospectiva, ela não pode acontecer somente no final dos ciclos, né? Ela precisa, na verdade, acontecer todos os dias. Porque o final de um ciclo, o que vai determinar a forma como eu chego no final desse ciclo é o que eu estou fazendo hoje. É como a palavra nos fala, né? Que mais importante do que o início das coisas é como elas terminam, né? Porque é onde de fato se faz um balanço de como foi, né? E isso é sobre os nossos ciclos, isso é sobre as horas dos nossos dias, dos nossos meses, dos nossos anos, né? Que são breves. A palavra fala no mesmo Salmo 90, ali no versículo 3, vai dizer assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu o arrastas nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Há uns meses atrás eu conversava com uma amiga e ela falava a respeito de uma pessoa que ela conhece, uma outra amiga, que estava num estágio de câncer, onde ela tinha um diagnóstico médico de que ela não viveria mais do que 6 meses. E isso já fazia uns 2 anos. E aí nós conversando sobre isso, ela disse que toda vez que ela ligava para essa amiga, a amiga atendia e falava: Oi, tô viva ainda. Oi, não morri ainda. E fazia graça disso, né? E aí nós começamos a conversar sobre isso, sobre o como essa amiga, com certeza, já encarava a vida de uma maneira muito diferente da maioria de nós, né? Se não de todos nós que não estivemos, nem vamos estar em nome de Jesus dentro dessa situação. Mas, e aí a gente falava assim, poxa, como deve ser, né? Acordar de manhã sem saber como vai ser o outro dia, como vai ser a hora seguinte, como vai ser o minuto seguinte. Porque de fato tem um prazo, um tempo vencido, né? Porque o médico já havia dito que ela não duraria mais de 6 meses e ela ainda estava aqui há 2 anos. E aí eu olhei para ela e disse: Mas sabe que nós não somos em nada diferente dela? Porque a única diferença é que nós não temos um diagnóstico, né? Mas nós de fato não sabemos se temos um minuto a seguir, se temos um segundo a seguir, se temos mais um ano, se vamos fechar um ciclo, se vamos terminar aquilo que nós começamos a fazer. A verdade é que nós cristãos, nós temos tanto essa ideia
da morte, que ela pode acontecer em qualquer momento, e também da volta do Senhor, né? O Maranata que nós cantamos, aonde tudo que hoje nós conhecemos já não será mais, né? Já será tudo diferente, porque nós cantamos Maranata, oramos Maranata, mas parece que nós vivemos tão angustiados como se nós ainda tivéssemos 100 anos, como se nós ainda tivéssemos 1000 anos pela frente. E a verdade é que só o que nós temos é o dia de hoje. E a palavra do Senhor, ela vem nos alertando, ali no versículo 12, justamente, né? A respeito de contar os nossos dias. Quer dizer que nós precisamos viver com sabedoria cada segundo das nossas vidas. Nós precisamos planejar, sim, as nossas vidas como se nós fôssemos viver por 100 anos. Mas não a ponto disso gerar uma ansiedade, uma angústia, porque de fato nós não temos esse tempo. Nós só temos a porção que nos foi dada no momento em que recebemos. E nós estamos falando de segundos, não é nem de horas. Então que essa mensagem, ela sirva para você como um alerta a respeito das distrações. De quantas distrações todos os dias, em cada fase das nossas vidas, elas acontecem para nos tirar do sentido real da nossa caminhada, do nosso alvo real, do lugar para onde nós estamos indo. Porque nós cantamos Maranata, como eu falei, nós oramos Maranata, mas será que isso é de fato uma verdade latente nos nossos corações? Será que isso é uma verdade que nós acordamos todos os dias pensando e desejando? Será que nós temos de fato vivido a nossa vida de uma forma, num padrão Maranata, num padrão que clama pela volta do Senhor, num padrão onde todas as nossas atividades do dia a dia, elas são pensadas na eternidade? Porque se nós pensarmos assim, vai ser muito mais fácil nós entrarmos em confronto com o pecado, por exemplo, nós nos enojarmos do pecado, por exemplo. Assim vai ser muito mais fácil nós planejarmos as nossas vidas, as nossas decisões, né? Pensando num porvir, pensando numa vida que ela não é somente aqui, sabendo, tendo a consciência do quão eterno nós somos, né? Se você nasceu, você é eterno. Eu e você, nós somos eternos. O que diferencia uns dos outros é onde nós vamos passar a eternidade. E nós precisamos ter um alvo, e que é passar a nossa eternidade com o Senhor. E sempre é tempo, independente do caminho que você tem trilhado até agora, ainda dá tempo de fazer a conversão e voltar para o caminho do Senhor. Ainda é tempo de praticar as boas obras, ainda é tempo de praticar novas obras, ainda é tempo de começar do jeito certo ou de recomeçar. Talvez você tenha parado na sua caminhada com o Senhor. Talvez você já tenha sido abundante no Senhor, na busca pelo Senhor, e você se afastou. Então, se esse vídeo te encontrou nesse momento, eu quero dizer para você que ainda é tempo de voltar. Faça essa oração, peça, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, porque de fato os dias estão passando. Porque todo aquele que sai do caminho do Senhor, ele sempre tem um sentimento de que a hora que eu quiser voltar, eu volto. No momento certo eu vou voltar, um dia eu vou voltar, porque ele tem a consciência de que não há outro caminho, de que não há outro lugar, de que não há outra verdade e de que não há outra pessoa além do Senhor, né? Então, em nome de Jesus, que pelo Espírito do Senhor, você tenha consciência de que nós, de fato, não temos mais muito tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, você não sabe quanto tempo você tem. Assim como aquela amiga da minha amiga, ela não sabe quanto tempo ela tem. E que essa consciência do Senhor, ela venha por intermédio dessa palavra repousar sobre o seu entendimento e sobre o seu coração. Esse desejo de urgência em buscar ao Senhor. Talvez você até esteja na igreja, comunhando, congregando, mas dentro de você, você sabe que você está parado, você sabe que você está vazio, você sabe que você já não ora mais como você orava, que você já não busca o Senhor como você buscava, e que em nome de Jesus eu creio e oro e desejo que essa palavra ela venha gerar vida em você, que ela te vivifique a voltar a praticar as obras iniciais, né? As obras de busca pelo Senhor, de contentamento também no Senhor, porque Davi fala, Senhor, volta-me a dar a alegria da minha salvação, né? Então, assim, cabe a todos nós, de tempos em tempos, falarmos, Senhor, devolva a alegria da minha salvação, devolva a alegria da tua salvação, para que nós sejamos mais contentes em tudo aquilo que nós fizermos, tanto para o Senhor e em todas as áreas das nossas vidas, né? Que tudo que nós venhamos fazer seja para o Senhor,
Tudo que nós venhamos fazer seja como que para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, porque esse é o tempo. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é no próximo ano, né? A gente tá nesse período agora de final de ano, aí já fica querendo projetar as coisas pro ano que vem. A gente nem tem o ano que vem. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. A hora é agora. Então, que nós não venhamos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, por nós acharmos simples demais ou ineficiente demais. Se é tempo de voltar para o Senhor, eu oro para que você volte para o Senhor. Não espere ter forças para voltar para o Senhor. Volte para o Senhor para que Ele te dê forças. Não espere estar limpo para voltar para o Senhor. Volte para o Senhor a fim de que Ele te purifique. Sobre os planos na sua vida, independente da área da sua vida que você precisa uma resposta do Senhor, peça ao Senhor, mas não de forma que isso te gere uma ansiedade, uma angústia e até uma depressão. Que esse versículo, né, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Aquele que acorda de manhã pensando, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a contar os meus dias. A Bíblia o chama de coração sábio. Então, que nós possamos ter este coração sábio que deseja aprender no Senhor. E um coração sábio é aquele que também toma as atitudes corretas, as decisões corretas. Então, como eu falei, talvez você esteja buscando uma resposta no Senhor. A resposta do Senhor para você está neste vídeo, está nesta palavra, nesse momento. Conte os seus dias, peça ao Senhor sabedoria para viver os seus dias. E você vai alcançar um coração sábio. E alcançando um coração sábio, você vai conseguir tomar todas as suas atitudes a partir dali de forma sábia. Não na sua sabedoria, não na nossa vã sabedoria, mas na sabedoria do alto, na sabedoria que vem do Senhor. Que não nos deixa nos distrairmos com coisas vãs, com coisas pequenas, com coisas que não vão nos gerar frutos eternos. Que em nome de Jesus nós possamos gerar frutos genuínos de arrependimento por todos os dias que nós passamos despercebidos, por todos os dias que nós não percebemos que era um presente do Senhor para nós, por todos os dias que nós desejamos, que nós levamos a olhar mais para as coisas ruins do que para as coisas boas, para as bênçãos que o Senhor colocou nos nossos dia a dia. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar com você. Amigo Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo esta palavra. Eu te agradeço pelo temor e pelo zelo, Senhor, que repousa agora sobre a vida deste amigo, deste irmão, Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei, mas Tu sabe, Pai. Eu oro para que além, Senhor, das minhas palavras, o Teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, a palavra a cada coração. De forma específica, de forma genuína, Senhor, de forma certeira, Pai. Em nome de Jesus. Que nós venhamos estar com os nossos corações e com os nossos olhos, Senhor, abertos, Pai, para aquilo que o Senhor está nos falando neste tempo. Que as distrações, Senhor, não sejam mais importantes do que a Tua palavra, Senhor. Do que viver de fato o Teu Evangelho e a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Que nós venhamos ter mais consciência da Tua presença nas nossas rotinas. Que nós venhamos ter mais consciência, Senhor, da Tua vontade sobre as nossas atitudes, Pai. E que em nome de Jesus, que todo filho, Senhor, que está fora do caminho, Senhor, muitas vezes dentro da Tua casa até mesmo, mas fora do caminho, Senhor, da Tua vontade, Pai, seja alertado por esta palavra. Porque hoje é tempo. Hoje é o tempo aceitável do Senhor, hoje é o ano aceitável do Senhor, hoje é a vontade do Senhor é para agora. Então, que em nome de Jesus, todo espírito de procrastinação caia por terra e que cada pessoa, Senhor, que estiver vendo esse vídeo, consiga alcançar este coração sábio, Senhor. Nós nos colocamos neste lugar de aprendizes do Senhor, Pai. Ensina-nos, assim como este Salmo de Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós nos colocamos nesse lugar de humildade, Pai, para aprender com o Senhor e com o Teu Espírito Santo. Amém? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Deus te abençoe.